STF mantém as provas da Polícia Federal para este domingo. E agora, quais são as consequências jurídicas desta decisão? Será que ela vai impactar outros concursos públicos? Será que nós podemos afirmar que agora as portas dos concursos se abriram para acontecer normalmente, sem nenhum problema, mesmo nesse momento de pandemia? Nos acompanhe até o final nesse vídeo e compreenda de fato o que houve no julgamento do Supremo Tribunal Federal que manteve aí a realização das provas da Polícia Federal e também saiba quais são as possíveis ilegalidades que podem acontecer nas provas de concursos públicos. Aqui é o Agnaldo Bastos compartilhando com você os principais assuntos sobre direito dos candidatos nos concursos públicos e direito dos servidores públicos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre essa decisão do STF, vamos trabalhar ponto a ponto dos votos para explicar para você o que de fato aconteceu, por que os ministros decidiram aí pela manutenção das provas, por que eles não negaram em decorrência da situação que nós estamos vivendo aí da aglomeração, sobre o pacto federativo. E também, no final desse vídeo, fica até o final, porque depois de abordar os votos aqui com você, eu vou falar sobre dicas práticas para você resguardar os seus direitos aí durante a realização da prova, caso aconteça algo que possa aí gerar algum tipo de desconforto, algum tipo de ilegalidade por parte da banca examinadora. Então nos acompanhe até o final. E eu quero fazer um convite para você, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, deixe o seu comentário e clique em compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam saber e entender essa decisão do STF e também saber de dicas práticas para resguardar o seu direito no dia da prova do seu concurso. Quero primeiro contextualizar como que essa ação chegou lá no STF, em qual contexto, por que o ministro relator do processo Edson Fachin deu a decisão favorável para suspender a prova e depois o Alexandre de Moraes ele divergiu do voto do relator, ou seja, deu a decisão contrária para que a prova da Polícia Federal pudesse ser mantida e os outros ministros acompanharam o voto divergindo do relator. Então nós tivemos 10 votos desfavoráveis à candidata, favorável à realização do concurso e um só voto aí pela suspensão da prova da Polícia Federal. Vou explicar para vocês esses votos, porém eu quero primeiro contextualizar como que essa ação chegou lá no STF. Uma candidata, ela entrou com uma reclamação constitucional. É a reclamação constitucional número 47.470. Você pode consultar lá no site do Supremo Tribunal Federal essa reclamação constitucional, inclusive você analisar os votos dos ministros. Eu vou trazer alguns trechos bem interessantes aqui para você. Mas antes eu quero contextualizar. Nessa semana que antecede aí a prova da Polícia Federal, na sexta-feira, o STF abriu uma sessão aí extraordinária, uma sessão virtual, né? Não foi presencial, foi os ministros ao longo do dia 21 de maio, sexta-feira, e o dia todo, desde meia-noite, o Edson Fachin já liberou o voto dele, e aí de manhã cedo o Alexandre de Moraes também já proferiu o voto dele, e ao longo do dia cada ministro foi disponibilizando lá no site os votos do ministro. Se você acompanhou esse julgamento, deixa até nos comentários como é que foi a sensação, né? Teve vários cursinhos aí que estavam divulgando como se fosse uma partida de futebol, um voto, e aí de repente só o voto do relator que foi favorável, o resto tudo foi de forma contrária. Inclusive surpreendeu, pegou vários professores de cursinhos, vários especialistas que já tinham dado um posicionamento que a chance era alta aí da prova ter sido suspensa, porém não foi suspensa, né? O STF teve um entendimento aí que de certa forma divergiu aí do que a maioria esperava. Pelo menos a maioria dos especialistas, a maioria até mesmo dos professores aí de preparatório para cursinhos, para concurso público, que se exporam aí nas redes sociais, até mesmo nos canais do YouTube, falando sobre que seria a chance seria alta aí da suspensão da prova. Mas vamos lá, pessoal, em relação a essa questão do contexto, foi o seguinte: durante a semana da prova da Polícia Federal, vários estados, municípios, decretaram estado de lockdown, né? Não é exatamente um lockdown, mas de certa forma eles aumentaram a rigidez das medidas restritivas. Então teve alguns locais, por exemplo, Pernambuco, estado do Maranhão, Paraná e até o município de Curitiba, que foi uma situação bem pontual aí, que até o próprio Sebrasp se manifestou lá no site da Polícia Federal, da prova do concurso da Polícia Federal do Sebrasp, onde teve um decreto lá de Curitiba que estava proibindo de forma expressa a realização de concursos públicos
no município de Curitiba por causa do aumento da disseminação, e o governo municipal, né, o prefeito, ele emitiu um decreto proibindo a realização de concurso e também tinha já um decreto estadual. Então, nesse contexto onde havia várias decisões de vários estados, municípios, em reduzir as aglomerações, em proibir eventos, inclusive situações de concursos públicos no final de semana, específico agora do dia 23 de maio, onde estava previsto para acontecer o concurso da Polícia Federal. E aí, nesse contexto, o que a candidata fez? Olha só, o próprio Ministério Público Federal já havia ingressado com uma ação civil pública para suspender essas provas, a Defensoria Pública da União também, várias ações populares questionando aí que o momento não seria o momento mais adequado para realizar essas provas. E a Justiça Federal, a Justiça ali de primeiro grau, foi recebendo essas decisões, teve outras decisões que inclusive outros processos foram protocolados ali no Ceará, no Distrito Federal, e todos foram remetidos para São Paulo, porque em São Paulo tinha um juiz lá que havia já julgado um caso sobre essa questão da suspensão da prova, e aí nenhum juiz de primeiro grau estava querendo julgar, estava simplesmente... não estava apreciando os processos, estava discutindo questão de competência, redistribuindo o processo. Então, até quinta-feira não tinha nenhuma decisão judicial específica, aí então deixou os candidatos extremamente apreensivos. E essa candidata, na própria quinta-feira, ela entrou com essa reclamação constitucional porque o contexto, muitas pessoas falaram o seguinte, mas por que no contexto da Polícia Rodoviária Federal foi um contexto onde não houve tanta pressão assim? Esse específico, houve uma mobilização muito grande por parte dos candidatos, houve várias ações aí questionando, então isso gerou uma repercussão maior. E essa candidata, ela trouxe uma seguinte argumentação na reclamação constitucional dela. O STF, ano passado, ele já havia decidido sobre a questão da legitimidade aí da autonomia dos estados, dos municípios, em relação a criar essas medidas restritivas aí para combater aí a pandemia do coronavírus. E nesse contexto estava tendo uma divergência onde a União, o governo federal, ali, através da Polícia Federal, querendo fazer um concurso público por meio da banca examinadora, né, do Sebrasp. Então, interesse público federal envolvido, a Polícia Federal, então é de competência da União, e um decreto municipal, decretos estaduais estavam ali conflitando com a realização dos concursos públicos. Então, a candidata decidiu entrar com essa reclamação constitucional para que o STF apreciasse o seguinte: se a realização desse concurso público estava conflitando ou não com a própria jurisprudência, com o próprio entendimento do STF a respeito da autonomia dos estados, dos municípios. Então, essa reclamação constitucional é um ponto interessante a ser observado aqui e comentado com vocês, que o STF ele não apreciou se o concurso é legal ou ilegal, se o concurso é constitucional ou inconstitucional. Quando uma pessoa entra com uma reclamação constitucional, essa reclamação ela tem como causa de pedir, ela tem como base ali os pedidos dessa reclamação constitucional, alguma lesão à própria autoridade jurisprudencial do STF. Então, a autora, quando ela entrou com essa ação, os próprios ministros do STF, eles não vão apreciar outra coisa, outra situação que não esteja escrito lá na própria reclamação constitucional. Então, nesse sentido, os ministros eles estavam adstritos, eles estavam vinculados a apreciar se aquele caso se aplicaria ou não à jurisprudência pretérita do STF. Por isso que é importante você entender e nós analisarmos aqui os principais trechos de algumas decisões para compreender o reflexo dessa decisão e por que os ministros decidiram dessa forma. Veja o voto do Edson Fachin. Vou até deixar aqui o destaque para vocês aqui na tela. Olha só, a reclamante, ela sustenta que a autoridade reclamada, ao publicar o ato convocando os candidatos inscritos aí do concurso da Polícia Federal para realizar a prova, violou 2 julgamentos do STF, que é a ADI 6341 e a DPF 672. Então, a essência da discussão aqui não é se é legal ou ilegal a realização de concurso nesse momento de pandemia. Muitos candidatos estão falando, o STF não está nem aí para a sociedade, não está nem aí para os candidatos. Eu estou explicando aqui a decisão que o STF está adstrito ao contexto formal, processual, ao contexto ali da reclamação constitucional. E aí o ministro Edson Fachin entendeu que o caso concreto, de fato, ele estava ferindo a jurisprudência do STF. O Edson Fachin teve esse entendimento.
E aí a decisão definitiva, vou até deixar aqui para vocês, olha só. E antes de proferir a decisão, ele até fala que o entendimento dele é contrário ao entendimento do ministro Alexandre de Moraes, e justamente isso que justificou aí para a realização desse julgamento com os votos aí de todos os ministros. E ele comenta que o edital do concurso, sugerindo a necessidade de preenchimento de vagas, é recente. Do outro lado, o perigo de dano é flagrante. Então, ante o exposto, ele defere o pedido de liminar para determinar a suspensão do edital. Então, ele deferiu o pedido de liminar por entender que o caso concreto se enquadraria na mesma situação dos outros dois julgados do STF. E aí, o ministro Alexandre de Moraes, que a gente vai analisar aqui com vocês, ele teve o voto divergente. E em relação a esse voto divergente do Alexandre de Moraes, quero destacar alguns trechos dele para você compreender com precisão sobre esse voto. Inclusive, ele até colocou aqui, peço vênia, né, para divergir do relator. E olha que trecho interessante, olha só. No caso, o ato impugnado refere-se ao edital de convocação para a realização das provas no dia 23 de maio. Com efeito, analisando o que está apresentado na inicial, ou seja, lá na reclamação constitucional, bem como no ato impugnado, que é a convocação para as provas, observa-se a ausência do requisito fumus boniuris necessária à concessão da medida liminar requerida. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele analisou, ele não pegou especificamente aquele decreto lá de Curitiba, onde decretou ali que seria proibida a realização de concurso público, e teve aquela manifestação do Sebrasp falando que o concurso iria acontecer de qualquer forma. Então, essa situação que foi bem crítica, que teve aquele parecer da AGU e tudo mais, ela não foi apreciada pelo STF. O que foi apreciado pelo STF foi apenas argumentações gerais e abstratas, falando sobre, por exemplo, lockdowns, decretos, tudo mais, se essa situação estava em conformidade com uma jurisprudência que o STF já tinha sobre a autonomia dos estados, e se havia ali uma questão de lesão ao pacto federativo, e especificamente se havia um enquadramento com esses julgamentos anteriores. Por isso que o próprio Alexandre de Moraes, ele fala, ó, não vislumbra a probabilidade do direito do pedido aqui, porque não tem um enquadramento nos paradigmas. Por isso que você vai ver os ministros todos divergindo do voto do relator. Não porque eles são contrários à situação, por exemplo, da pandemia, dos cuidados que tem que ter, mas sim porque o caso específico não se enquadraria na jurisprudência que o STF já decidiu sobre a autonomia dos estados. Inclusive, o Alexandre de Moraes, ele até traz alguns trechos aqui, por exemplo, falando aqui, ó, da ingerência, aqui, ó, no presente caso, olha só, inexiste, portanto, fumus boniuris, que significa probabilidade do direito, a fumaça do bom direito, apto a afastar a autonomia da União em realizar concursos para provimento de cargos próprios, especialmente dirigidos a atividades essenciais, ainda que o certame se realize no território de municípios, com regras de restrições gerais impostas por força da contenção da pandemia. Então, a análise aqui não foi análise de um caso concreto, mas foi uma análise de subsunção, que a gente fala, é como se fosse uma comparação. Eu pego a jurisprudência, o que foi reconhecido numa ADI, numa ADPF, eu pego e identifico aquele caso, aquele ato, a realização desse concurso nesse contexto, ela está lesionando a jurisprudência do STF? Não está lesionando. Então, não detecto aqui que tem uma probabilidade do direito para ser concedido o direito em relação à suspensão do concurso, entendeu? Então, o Alexandre de Moraes, ele trouxe esse entendimento específico que trata-se de uma liminar nesse contexto pontual, onde ele entendeu que não tem a ver com a jurisprudência que foi exposta. Então, é importante a gente analisar esse trecho. Um outro voto que eu quero trabalhar com vocês é o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. No voto dele, inclusive, ele traz sobre a divergência com o próprio ministro Alexandre de Moraes em relação ao descabimento da reclamação, porque ele fala que não tem nenhuma pertinência. Eu achei até interessante que ele aborda o seguinte, olha só, por fim, tenho por manifesta a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do referido precedente jurisprudencial. Então ele fala que não tem nenhum tipo de vinculação, não tem nenhum tipo de relação em essa questão da suspensão do concurso público com o que ficou decidido nas outras decisões do STF, porque nas outras decisões
ele até comenta aqui, ó, que tratava de legitimidade de vinculação de receitas tributárias a setores da política educacional. Ou seja, ele comenta que essa discussão que teve nos outros casos, envolvendo a autonomia dos governos, era uma situação que não tinha relação nenhuma com o concurso público, portanto, não poderia ser utilizado como justificativa para suspender o concurso. E ele até comenta que essa questão, todavia, nesta reclamação, o ato de convocação para a prova não foi questionado por unidade federativa que teria imposto medidas restritivas incompatíveis com a realização presencial do concurso. E aí, nesse sentido, ele até falou que não envolveria aí um direito subjetivo do candidato de concurso público de questionar. Então, no entendimento do próprio ministro Roberto Barroso aqui, não caberia essa reclamação constitucional e por isso que ele manteve ali a divergência para indeferir a liminar, porque não haveria esse enquadramento. E por fim, pessoal, quero trazer um destaque aqui para a gente finalizar essa análise dos votos, que é um trecho que eu achei fantástico aqui do próprio ministro Roberto Barroso aqui. Ele comenta a respeito da prudência, achei interessante, olha aqui, ó. Deixo consignado que, do meu ponto de observação, seria prudente aguardar algumas semanas para a realização do concurso, para que se evitasse as aglomerações em um momento onde a média móvel de vítimas da pandemia ainda se encontra em patamares elevados. Tenho dúvidas reais se há uma urgência que deve prevalecer sobre o risco. Porém, em atenção às capacidades institucionais de cada poder, não vejo como legítimo o judiciário sobrepor a sua valoração ao poder competente. Ele comenta aqui, inclusive, que essa decisão de realizar o concurso público é essencialmente uma decisão político-administrativa, cabendo ao Poder Executivo fazer ali o juízo de conveniência, ou seja, decidir quando que é o momento mais oportuno ou não para realizar o concurso, e não haveria ali ingerência do poder judiciário para poder intervir. Então achei bastante prudente, vale muito a pena você pegar o voto do ministro Roberto Barroso aqui, ó, os itens 16, 17, 18, 19, comentando sobre essa situação, tá bom? Ficou claro a respeito do posicionamento dos ministros do STF? Diz aqui no comentário se você chegou até o final desse vídeo, verificou todas essas análises. Comenta nos comentários se você achou complexo, se ficou claro, se ficou muito difícil, para eu poder ter esse retorno da sua parte, se ajudou a compreender melhor o contexto do julgamento, até porque é uma situação constitucional envolvida, é uma situação complexa, então deixa aqui nos comentários. E agora, pessoal, para nós encerrarmos o vídeo, sobre as dicas para você resguardar os seus direitos nesse momento que você vai fazer a prova nesse contexto da pandemia, de lockdowns. Então, se você é candidato, é muito importante você fazer o registro caso aconteça algum tipo de situação que dificulte você realizar a prova. Por exemplo, se você vai fazer a prova onde no município eles criaram várias medidas restritivas, se você tiver dificuldade da realização da prova ou até mesmo acontecer algo que tenha alguma relação com o decreto municipal ou estadual da sua região, por exemplo, o transporte público não estava funcionando no dia, os deslocamentos, as restrições impossibilitou você de chegar até o local da prova, impossibilitou você de conseguir fazer a prova. Então, são questões que é importante você registrar provas nesse sentido, e se acontecer algo durante a realização da prova, por exemplo, não foi medida a temperatura, o distanciamento ali, a quantidade de alunos de concurseiros ali dentro de uma sala, a questão na hora de você tá fazendo ali a prova, o ambiente fechado, não teve ventilação, tudo que acontecer, peça para que fique registrado em ata, tá bom? Então, essa é uma dica muito importante para você, caso aconteça alguma situação, você tenha meios de prova para poder questionar de forma administrativa, de forma judicial, a respeito dos seus direitos, tá bom? Então, pessoal, fica essa dica aí para vocês, fica esse vídeo aí, foi bastante longo, né, trazendo aí as decisões do STF, os votos dos ministros, dicas para você. É importante destacar o seguinte, que essa decisão do STF não é uma decisão de repercussão geral, não é uma tese firmada aí para aplicar para todos os concursos. Cada concurso vai ter que ser analisado nas suas particularidades, cada situação tem que ser analisado de forma pontual, tá bom? Essa situação desse concurso da PF, a gente não pode afirmar que agora todos os concursos vai seguir esse mesmo entendimento, até porque são situações jurídicas distintas, são situações
cada caso tem que ser analisado nas suas particularidades. Não foi criada uma regra geral, foi apenas uma apreciação do Poder Judiciário, através do STF, a respeito de uma reclamação constitucional de um caso muito pontual, se enquadrava ou não com a jurisprudência do STF, tá bom? Então, se você tiver ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para você ser notificado dos nossos vídeos, deixa o seu comentário e compartilhe também o nosso vídeo. E por fim, vou deixar aqui 2 vídeos para você assistir na hora que terminar esse vídeo, para você também ver outros assuntos aqui no nosso canal do YouTube. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.